Meus irmãos, nós vamos retomar hoje as nossas exposições aqui matinais no Evangelho de João. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3. A partir do verso 16, nós estaremos então dando sequência a partir do texto que nós paramos, antes das nossas férias. E hoje nos compete, nos cabe a exposição desse texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 16. Na realidade, eu vou ler o 16, o 17 e o 18 apenas. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor em podermos, nesta manhã, ouvir a sua palavra e por ela sermos edificados. Senhor nosso Deus e Pai bendito, diante da tua palavra lida, nós nos encontramos. Nós, parte do teu povo e da tua igreja. E nesse instante, ó Deus, nós pedimos e clamamos da tua parte a graça, a bênção, ó Deus, de podermos ouvir a tua palavra, de podermos por ela ser abençoados, edificados, instigados, ó Deus, a vivermos cada vez mais uma vida mais próxima da tua vontade, cada vez mais nos parecendo com o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida por nós. É no nome dele, de Cristo Jesus, que nós a ti oramos nesse momento. Amém e amém. Meus amados irmãos, o Martinho Lutero diz que este versículo, que é tão conhecido de todos nós, versículo 16, é como que uma miniatura de todo o Evangelho de Deus, encontrado nas Escrituras Sagradas. Eu tendo a concordar com ele. De fato, nós temos aqui neste pequeno versículo afirmações e a forma como ele é construído. Toda a ideia do Evangelho nos é apresentada neste único versículo, que começa, inclusive, falando e destacando o amor de Deus. E aí ele vai desenvolvendo, mostrando características desse amor de Deus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com a igreja, com aqueles que aqui estão, os irmãos que estão nos assistindo, com aqueles que depois vão acessar o vídeo que fica gravado no canal da igreja no YouTube, aquilo que esse texto nos ensina. Por honestidade intelectual, preciso dizer que eu vou me valer aqui de um esquema feito pelo teólogo, comentarista bíblico William Hendricks. E eu gostaria de, então, propor que olhássemos para esse texto, para esse versículo 16, com o auxílio do versículo 17 e o versículo 18, mas com foco voltado para o versículo 16, como eu disse, que inicia falando a respeito do amor de Deus, que nós olhássemos para esse texto percebendo, entendendo, enxergando que Cristo, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a expressão maior do amor de Deus. E isso se destaca, isso se revela, isso se mostra em alguns aspectos. O primeiro deles que eu gostaria de destacar, e obviamente que eu estou falando desse amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, revelado através de Cristo Jesus. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar a respeito desse amor de Deus é a sua natureza, é o seu caráter, do que ele é constituído, de onde ele vem, A natureza deste amor
ela talvez seja entendida ou parcialmente entendida quando nós nos deparamos com a seguinte expressão aqui no texto bíblico: tal maneira. Entre aspas aqui, não é? Tal maneira. Veja, meus amados irmãos, que o texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão tal maneira aponta para o caráter, para a natureza do amor de Deus. E o que é que nós enxergamos então nessa natureza? O que é que nós enxergamos no caráter do amor de Deus revelado em Cristo Jesus? Nós enxergamos aqui que ele é transcendental, ele é infinito, ele ultrapassa até mesmo a nossa capacidade de compreensão. Nós não estamos falando de um sentimento do amor, não é? Enquanto sentimento exercido por qualquer pessoa, exercido por meros mortais. Nós não estamos falando de um sentimento que se enquadra ou que se encaixa, não é? Dentro de uma caixinha. Nós estamos falando de um amor que tem como natureza a transcendência, que tem como natureza a sua grandeza, que tem como natureza a grandeza de tal forma que nós, seres humanos, não temos a capacidade de atingi-lo e de compreendê-lo na sua totalidade. Fica claro, portanto, a natureza desse amor. Meus irmãos, esse é um dado extremamente importante, porque Deus não nos amou com qualquer tipo de amor. Deus não nos amou de qualquer forma e de qualquer maneira. O amor de Deus para conosco, ele é um amor que sobrepuja toda a criação de Deus, sobrepuja toda e qualquer coisa que possamos denominar, até porque esse amor é infinito. Nós poderíamos dizer que esse amor é intangível, nós não o alcançamos, nós não tocamos. Nós poderíamos dizer que esse amor é imensurável. Qual a medida desse amor? Nós não temos como medi-lo. Qual a sua origem? Qual o seu final? Até onde ele vai? Até onde ele chega? Não é? Nós não temos como enquadrá-lo. Os irmãos percebem? Essa expressão imensurável traz essa ideia. É um amor que não se pode medir, de tão grande que é, de tão maravilhoso que é. E ora, não é aqui apenas uma, vamos dizer assim, uma licença poética para se valer, não é? Metaforicamente de uma figura de linguagem ou de uma figura de linguagem do exagero, como muitas vezes os poetas assim se expressam, falando do amor do homem para com a mulher, ou vice-versa, falando do amor de mãe, falando do amor do pai, falando do amor que está presente nas relações humanas. Não, aqui não é uma poesia simplesmente. Essa é a natureza do amor de Deus. Um amor inenarrável, indizível. A nós, pregadores, quando vamos falar desse amor, nós temos uma dificuldade. A dificuldade é, eu não tenho a capacidade, porque não tenho sequer palavras no idioma que eu sei falar, e mesmo que eu falasse todos os idiomas do mundo, até mesmo a língua dos anjos, eu não seria capaz de dizer esse amor, de falar desse amor de uma forma completa. A expressão tal maneira, ou nessa expressão tal maneira, repousa a natureza desse amor, o caráter desse amor. Meus amados irmãos, Deus nos amou de uma forma transcendente. Deus nos amou de uma forma infinita. O amor de Deus é infinito, é intangível, é imensurável, é indizível, é inenarrável. Nós não alcançamos, nós não atingimos. Falta-nos a expressão que possa atingi-lo de forma plena. Nós não temos essa capacidade em qualquer idioma, em qualquer época, em qualquer tempo. Falta-nos a competência e a capacidade por um simples fato. Nós somos limitados.
O amor de Deus está além desse nosso limite. Nós vivemos no mundo físico. O amor de Deus sobrepõe o mundo físico e atinge aquilo que nós, e alguns filósofos usam a expressão, né, do metafísico, que vai além da física. Uma expressão que talvez encontre a sua origem lá em Aristóteles, apesar dele não ter usado com a precisão que nós usamos hoje. Isso é da competência dos seus discípulos, mas ele falava daquilo e daquele conhecimento que vai além, né? Muitas vezes o conhecimento assim era usado por ele, o conhecimento teológico, conhecimento a respeito do ser superior. E obviamente que numa perspectiva do conhecimento que nós temos, ou da epistemologia cristã, que é a que nós defendemos, nós sabemos que esse conhecimento se refere a Deus. E falando a respeito desse Deus, dos seus atributos, das suas características, dentre eles nós encontramos o amor. E aqui, de certa forma, nós já entendemos o porquê que esse amor ele é transcendental. Ele é transcendente porque ele vem de Deus, e Deus está acima de todos nós. E nós chegamos agora já ao segundo ponto. Veja, o texto começa dizendo e falando quem amou. Eu destaquei no primeiro momento a característica, a qualidade, a natureza e o caráter do amor que foi amado. Mas o texto diz quem amou. E a expressão do texto é muito clara. Quem nos amou? Quem amou o mundo? Quem é aquele que possui esse amor imensurável? Quem é aquele que possui esse amor que transcende a nossa capacidade? O próprio Deus. O Deus que é soberano. O Deus que é o Senhor de todas as coisas. Deus é o seu autor. Deus é aquele que exerce o amor. Ou melhor, usando as palavras de João na primeira carta, capítulo 4, versículo 8, Deus é o próprio amor. Deus é amor. A origem desse amor está na pessoa do nosso Deus, do Deus soberano. De modo, meus amados irmãos, que nós estamos aqui sendo apresentados a um desses atributos de Deus, um atributo maravilhoso, um atributo fantástico, um atributo que com certeza enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de alegria e muito mais do que isso, enche o nosso coração de gratidão a Deus, porque nós, míseros pecadores, nós que somos tão somente vasos nas mãos do oleiro. Eu não sei explicar porquê. Em algum momento fomos alvo desse amor maravilhoso de Deus exercido na nossa vida, e louvado seja Deus por isso. Esse amor tem como seu autor, tem como origem o próprio Deus. Muito se fala a respeito, né, dos atributos de Deus, e são muitos. E um dos grandes atributos que nós enxergamos na pessoa de Deus é que Ele não apenas tem a capacidade de amar, mas Ele ama. Não apenas tem a capacidade de exercer, mas Ele o faz, e Ele faz porque Ele é. Antes de fazer, antes de amar, Ele, o nosso Deus, é o próprio amor. E aí, meus irmãos, nós aprendemos algo fantástico também, porque esse é um daqueles atributos que foram comunicados ao homem. E eu e você, nós também temos a capacidade de amar. E eu e você também exercemos o amor na nossa vida. E fazemos isso porque Deus é amor. E fazemos isso porque a origem desse amor sublime e supremo é o próprio Deus. Lembremos-nos de 1 Coríntios, capítulo 13, que nos fala da excelência
e trabalha um pouco mais a excelência desse amor. Ali nós vamos entender, ali nós vamos enxergar a diferença do amor de Deus para o amor eros, né, do homem para com a mulher, para o amor filial, né, dos amigos. Ali nós vamos entender que muitas vezes nós pensamos que atingimos a perfeição desse amor, mas como nós estamos aquém do amor de Deus. Mas mesmo assim, louvado seja Deus, que nós temos a capacidade de amar, que nós temos a possibilidade de amar porque Deus é amor. E louvado seja Deus que Ele nos amou, porque o texto é muito claro, dizendo: Deus amou o mundo. Qual a qualidade desse amor? Um amor imensurável. Qual a origem desse amor? O próprio Deus. Foi Ele que amou. Mas o que é que o texto diz a respeito do alvo, do objetivo do amor de Deus? A quem Ele direciona esse sentimento tão fantástico e magnífico que nós estamos percebendo aqui? O texto diz que Ele amou o mundo. Eu não consigo enxergar nesse texto a ideia de mundo aqui como sendo toda a criação de Deus. Veja que o texto diz assim: de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. E aí o texto diz: todo o que nele crê. Uma árvore é criação de Deus? Sim. Ela crê? Não. Uma montanha, um pedaço de pedra, um mineral, um rio, seja lá o que for, é natureza, é criação de Deus? Sim. São capazes de crer? Não. Então o texto delimita esse mundo, essa criação de Deus, àqueles que creem, àqueles que acreditam, àqueles que têm fé no coração de que Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. O mundo aqui se refere a essas pessoas, a essa parte da criação de Deus. O verso 17 vai dizer assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mais uma vez, a expressão sendo utilizada aí, mundo, por duas vezes. Mas qual é o mundo que vai ser salvo no contexto aqui apresentado? São aqueles que creem. Obviamente, meus amados irmãos, que a palavra de Deus nos ensina que toda a criação de Deus vai ser transformada, vai ser redimida, mas o texto especificamente está falando daqueles que têm a capacidade de crer, os seres humanos. E isso também é algo maravilhoso, porque nos ensina que nós, e tão somente nós, seres humanos, somos o alvo, somos o objeto do amor de Deus. E eu não estou falando, lembre-se, de um amor qualquer. Eu estou falando de um amor imensurável. Eu estou falando de um sentimento que vem do coração do próprio Deus e que é direcionado para mim, para você. Muitas vezes, quando nós somos alvos, não é, de elogios, quando nós somos alvo, né, de palavras agradáveis, nós crescemos, né, no nosso ego, nós nos sentimos bem. E obviamente aqui não vai ser diferente. Porque imagine só, quem é o Digleito para ser alvo desse amor? Quem é o Caio? Quem é o Henrique? Quem é o Mateus? Quem é o João? Quem somos nós, irmãos? Quando eu pergunto quem somos nós, essa pergunta ela deve ser entendida, compreendida na perspectiva de Deus, comparando-nos ao ser criador de todas as coisas. Quem somos nós? Comparando aquele que está sentado no alto e sublime trono, comparando àquele que pode dizer ao vento para parar, que pode dizer à chuva para cessar, comparando àquele que trouxe a vida quando a vida não existia, comparando àquele que criou os céus, o firmamento, que criou as estrelas, que criou o universo, comparando àquele que a ele ninguém deu, àquele que não recebeu conselho de ninguém, aquele que é eterno, que é infinito, que a tudo criou e não foi criado por ninguém, comparando-nos a esse Deus. Quem somos nós? Uma ínfima parte
E quando eu digo ínfima, é ínfima mesmo. Não é retórica, não. Uma ínfima parte dessa criação de Deus. Se pensarmos, por exemplo, em termos de tamanho, de massa, de importância, qual a minha importância para o universo? Eu sei que algumas pessoas se acham importantes demais. Entendem que o universo gira em torno dela. Mas se eu deixar hoje de existir, algum abalo sísmico, abalo, sei lá, astronômico aí, não sei nem o termo que eu possa aqui utilizar, vai acontecer no universo. Irmãos, qual é a experiência que a gente tem no que diz respeito à vida e à morte? As pessoas morrem, nós sentimos, nós choramos, é o natural, aquelas pessoas mais próximas. Depois, segue a vida, ou não? Não estou querendo desmerecer a existência de ninguém, mas essa é ou não é a realidade. Não, eu quero me tornar imortal, eu vou trabalhar e eu vou virar nome de avenida. Beleza, o seu nome está na avenida até o dia que outra pessoa morra e que seja reconhecida mais importante do que você e troque o nome da avenida pelo nome dela. Nós somos uma poeira, nós somos um grãozinho de areia no mundo do universo, da criação de Deus. Mas sabe o que é impressionante em toda essa história? Que esse Deus, descrito lá em Isaías 40, que nós cantamos e que pregamos há um tempo atrás, que tem, não é, o universo nas suas mãos, que tem o controle de todas as coisas. Esse Deus me amou, amou você, me ama e ama você. Ele nos enxerga, Ele nos percebe. Nós não estamos fora do radar de Deus. Eu, enquanto ser humano, criatura capaz de crer, eu sou o alvo do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque eu não sou ninguém comparado à grandeza de Deus. Mas mesmo assim, Ele me amou. E não me amou com qualquer tipo de amor. De tal maneira, uma natureza grandiosa, uma natureza maravilhosa. Às vezes a gente vê esses vídeos, né? Talvez hoje esteja menos, até porque as coisas estão paradas. Da turma assim, por exemplo, deixa eu pegar aqui, que gosta de música, né? E aí você tem lá a sua banda, o cantor, a cantora que você gosta. E às vezes a gente fica vendo essas reportagens de televisão ou o próprio show mesmo, e as pessoas que têm aquele cantor, né, aquela cantora como, entre aspas aqui, o ídolo, né, aquela pessoa que admira, quando você chega perto daquela pessoa, você, né, muitos ficam ali oriçados, ficam em êxtase, alguns começam a chorar, e se aquela pessoa falar com você, então, aí a pessoa vai às lágrimas, né? É como se ela dissesse assim, meu Deus, fulano falou comigo. O que é esse fulano? Né? Quem é o cantor? Quem é o artista? Quem é o político, por mais poderoso que seja? Quem é o homem, por mais rico que seja, que pode ser comparado ao nosso Deus? É possível fazer essa comparação, irmãos? Imagine então Deus falando com você. Imagine então Deus olhando para você. Imagine um pouco mais, pense um pouco mais. Pense que Deus não apenas está falando com você, lhe dando um autógrafo, né? Mas Deus está lhe amando com um amor tão profundo que é capaz de transformar a sua vida, que é capaz de modificar a nossa existência. E aí, meus amados irmãos, essa é a grande dádiva, e nós vamos para um outro ponto, não é? Falando desse amor que tem como Cristo a sua expressão maior. Ele tem como natureza, não é? Na sua natureza, a transcendência, a grandeza. Ele tem como a origem, como seu autor, o próprio Deus. Ele tem como alvo o mundo,
aqueles que são capazes de crer em Cristo Jesus. E qual é a sua dádiva? O que é que Ele nos dá? O que é que Ele proporciona para todos nós? Veja o que o texto diz. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, que dádiva maravilhosa, não é? Não tem como nós negarmos que nós estamos diante de uma dádiva que de fato impressiona, não é? Estamos diante do Verbo que se fez carne, nós estamos diante do Deus que se humilhou, que esvaziou-se, não é? Que mesmo sendo esse Deus soberano que nós sabemos que é, que mesmo sendo o Deus de poder que nós sabemos que é, Ele, porque nos amou, e nos amou com amor imensurável, indizível, não é? Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele entrega o seu próprio Filho. É por isso que eu afirmo aqui que Cristo é a expressão maior desse amor de Deus. Se nós quisermos chegar mais próximo do entendimento desse amor, nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos nos aproximar de Cristo. O que é que Deus faz então, ou o que é que Deus fez então, meus amados irmãos? Ele entregou o seu próprio Filho. Mais do que entregar o seu próprio Filho, Ele se humilha. Ele se coloca numa posição, não é, que Ele não precisava se colocar, como Deus soberano que Ele é. Ele não tinha a menor obrigação de se encarnar, de passar pelo sofrimento da cruz, de passar por toda a humilhação que Cristo passou. Ele não tinha a menor obrigação de nascer numa estrebaria, numa humilde manjedoura. Ele não tinha a menor obrigação de ser humilhado pelos homens, de ter sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, que muito mais do que a dor física que causava, atingia também a alma, porque era um exemplo de uma humilhação, tentando mostrar e dizer para todas as pessoas: olha, está aqui aquele que dizia que era rei, já que você é rei, vamos coroá-lo. Mas não vamos coroá-lo com a coroa de ouro, de diamantes. Vamos coroá-lo com a coroa de espinhos. A humilhação estava posta. O Deus, então, se faz homem, habita entre nós, tabernaculando entre nós, humilhando-se. Para quê, meus amados irmãos? E aí nós chegamos ao auge, nós chegamos ao último ponto a ser destacado nessa manhã. Para quê essa dádiva? O próprio Deus se entregando, o Filho de Deus se entregando. Qual o objetivo de tudo isso? O texto diz: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo final é a salvação do homem que estava condenado, do homem que não tinha saída, do homem que não tinha chances, do homem que não era capaz de produzir a sua própria salvação, do homem que tem como justiça aquilo que a palavra de Deus chama de trapos de imundícia. Ele não é capaz de tornar-se justo diante de Deus, o homem que é pecador. Para quê? Qual o objetivo? Aí a expressão é clara. Veja comigo: Deus amou o mundo, a origem é Deus, o amor imensurável, o alvo desse amor é o mundo. A dádiva é o Filho encarnado. E o objetivo de tudo isso? O objetivo de tudo isso é para que nós fôssemos salvos. Louvado seja Deus por isso. E eu olho e concordo com Lutero, nós estamos aqui diante de uma miniatura, não é? Em termos de proporção, de tamanho de todo o Evangelho apresentado nas Sagradas Escrituras. Eu olho para tudo isso e mais uma vez eu glorifico o nome do meu Deus. Glorifico porque eu não merecia nada disso. Nós continuamos a desobedecer a Deus. Nós continuamos com o nosso coração endurecido. Olhe
os exemplos da história. Olhemos os exemplos do Israel antigo, lá do Antigo Testamento, para que a gente entenda o que é esse coração endurecido do homem, a despeito do amor de Deus. Lembre-se do povo que era escravo de Faraó lá na terra do Egito, e que de lá é liberto, e a libertação da escravidão aponta para Cristo. Moisés é uma tipologia também do Messias. E aquele povo que ali foi liberto, um povo sem força, sem esperança, sem capacidade de solucionar o próprio problema, um povo que não era capaz de produzir a sua própria libertação, é ali liberto através do poder e da mão forte de Deus, sinais, prodígios, maravilhas ali foram feitas. Ficou claro para todas aquelas pessoas que o Deus de Moisés era o Todo-Poderoso, era o soberano, era aquele que sobrepujava os falsos deuses da rica terra do Egito. O nome de Deus foi glorificado, o nome dos falsos deuses foi envergonhado, o nome das autoridades egípcias foram envergonhadas. Ficou claro quem é o verdadeiro soberano, e o soberano não é Faraó, o soberano é Deus. O povo é liberto então, e conduzido pelo Senhor, esse povo começa a murmurar, esse povo começa a reclamar. Essa é a radiografia, não é? Ou numa linguagem mais antiga, que a turma mais jovem de hoje não usa, é o retrato, não é? É o retrato do que é, de fato, o coração humano. Recebemos bênçãos, somos alvo desse amor de Deus, mas parece que nós nunca estamos satisfeitos. Nós nunca paramos de reclamar, nós nunca paramos de murmurar. Eu reclamo muito na minha vida, não me coloco aqui como exemplo para ninguém. Mas se tem uma coisa que eu trabalho no meu ser, na minha mente, é agradecer mais e reclamar menos. Eu acho que isso vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. E no caso específico aqui, irmãos, nós estamos diante do bem mais precioso que o ser humano pode receber, que é a salvação da sua vida. De modo que nós precisamos ser gratos a Deus. A nossa resposta a Deus diante desse amor com o qual Ele nos atingiu, não pode ser outra, senão a gratidão do nosso coração. Mas a gratidão do nosso coração, ela deve se transformar em ações na nossa vida. Que ações são essas, pastor? A ação de servir a Deus. A ação de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A ação de adorar o Senhor. Você tem prazer na adoração a Deus? Você tem prazer na leitura da palavra de Deus? Você tem prazer em servir a Deus, seja no trabalho da igreja local, seja em outras áreas da sua vida? Esse prazer, ele só é alcançado, ele só é atingido por aquele que tem um coração grato. Grato porque um dia foi alvo do amor de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo. Veja o que diz o verso 18, quem nele crê não é condenado. E o que não crê? O que não crê já está condenado. Mas, obviamente, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Eu ontem falava para os jovens, discorrendo sobre a parábola dos talentos, uma parábola que conclama a igreja ao trabalho, não é? À atividade, a fazer a vontade de Deus. E aquela parábola, dentre várias coisas que nos ensina uma verdade que deve sempre estar diante de nós. O dono da terra, o dono das nossas vidas, aquele que nos amou com amor indizível, nos presenteia, traz dádivas ao nosso coração, mas esse Deus, revelado em Cristo Jesus, e na pessoa de Cristo Jesus haverá de completar a sua obra. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Cristo vai voltar.
vai voltar para buscar a sua igreja. E como Ele nos encontrará quando voltar. E até Cristo voltar, o que é que nós precisamos fazer? Se nós temos um coração grato, o que nós vamos fazer é servir a Deus com o melhor das nossas forças, com alegria no nosso coração. Não como que por obrigação, porque eu vou compreender, eu vou entender de forma plena e perfeita que eu não era absolutamente nada diante de Deus, mas Ele resolveu falar comigo. Ele decidiu se revelar a mim. Muito mais do que isso, Ele decidiu me amar. Muito mais do que isso, Ele decidiu me salvar. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém.